Senhor Jesus, querida igreja. Rapaz, eu ouvi isso. Vou repetir. A paz do Senhor Jesus, querida igreja. Rapaz, eu pensei que eu nunca ia passar um dia desse. Ouvi, querido presbítero pela igreja. Isso é bênção de Deus. Aleluia. Estou feliz, irmão. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, depois você toma seus assentos, em Mateus capítulo 25, ao qual o tema escolhido pelos nossos líderes oraram, pediram a confirmação a Deus e escolheram esse tema, a parábola dos talentos. Mateus 25, a partir do verso 14. Vou ler aqui na minha Bíblia. Aqueles que achou, diga amém. Aqueles que não achou, a escola dominical domingo, né? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: porque isto também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe aos seus bens. E um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se e logo para longe. Só até aqui, irmão. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Mas eu vou aqui usar as palavras do salmista Davi. Alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou alegre de poder estar aqui, juntamente com a igreja, para adorar esse Deus tremendo. Um Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado. E tivemos o privilégio de poder hoje estar adorando o nome dele, irmão. Isso não tem preço. Por isso que o Davi se manifestava dessa forma. Alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. E você certamente está alegre de poder estar aqui nesse lugar. Porque você veio para a casa do Senhor com alegria de adorar o nome dEle. Porque certamente você vai ouvir algo da parte do Senhor. Desde o momento que você entrou nessa casa, você já ouviu os louvores falando nos nossos corações. Através, dos seus servos que se preparam para adorar através do instrumento. E eu louvo a Deus pela vida do ministério de louvor desta casa. Porque são uma benção. E por isso nós estamos alegres. No Salmo 111, versículo 2, vai dizer: grandes são as obras do Senhor, por todas aquelas que nela toma prazer. Se você está alegre, certamente você vai sentir prazer de adorar esse Deus tremendo. Um Deus maravilhoso, um Deus que te deu vitória, um Deus que te deu talento, para estar na casa do Senhor, para adorar o nome dEle. Por isso nós nos encontramos alegres, irmão. Eu glorifico a Deus, porque esse Deus nos tirou, meu irmão, no lamaçal do pecado. E verdadeiramente eu estava lá, mas pela sua infinita misericórdia, Ele me resgatou para o seu meio, para estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu creio que você está aqui, não por obrigação, você está aqui porque você tem alegria de adorar esse Deus tremendo. Eu estava brincando aqui com o nosso presbítero Adilson e o presbítero Júnior, que após esse congresso, a cabeça dele vão rolar, para ele aprender a escolher pregador. Isso é uma brincadeira, irmão, porque Deus usa quem Ele quer, Ele capacita, Ele usa quem Ele quer. Então, muitas das vezes, eu falava comigo mesmo, que Senhor, o que eu vou fazer na casa do Senhor, se eu não tenho nada a oferecer, se eu não sei mesmo nem falar, não tenho estudo, o que eu vou fazer na casa do Senhor? Mas um certo dia, quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, eu estava ali na igreja de Queimados, e o nosso saudoso pastor Vanderlei, logo em seguida eu assumi a parte de obra da igreja, como pedreiro profissional da área. Eu assumi a construção da igreja. Irmão, a igreja lá foi feita só por mão de ajudante, não tinha um profissional da igreja. E quando eu cheguei lá, já tinha a estrutura pronta. E ali, o pastor, como pedreiro, eu disse: meu filho, assuma a obra da igreja, pelo amor de Deus.
Aí diz, amém, pastor, vamos seguir a obra. E aí quando eu bati o prumo na fachada, os irmãos que vai lá sempre conhecem a fachada lá, a fachada bonita, diferenciada. E o pastor falou, ó, tem como botar essa parede no prumo? Eu digo, tem. Está disposto a pagar o preço? Ele, por quê? Porque está 10 centímetros fora do prumo. Eu digo, misericórdia. Mas Jesus tem autoridade e poder e dá condições para nós comprar cimento para botar essa parede no prumo. E gastemos aproximadamente 60 sacos de cimento para deixar a igreja no prumo, mas está lá. Então ali, quando o pastor viu eu trabalhando ali, ele falou, Antônio, tu é um homem de desafio. Eu quero que você vá comigo fazer missões. Eu digo, esse pastor deve ter bebido cachaça, no mínimo. Fazer missões, o que eu vou fazer, meu irmão? Você é um camarada que você canta, você prega, você toca, você faz tudo. Ele era um pastor completo, ele fazia tudo. E eu não fazia nada. Eu digo, o que eu vou seguir um homem desse? Ele disse, meu irmão, me segue. Eu quero você comigo. Você tem condições de ir? Eu digo, eu tenho, eu trabalho por conta própria. Tudo bem que quem trabalha por conta própria também come, né? E aí o pastor falou, vamos meu filho, a gente fica 15 dias lá, 15 aqui, a gente vai se virando. E eu fui. E aí eu descobri que eu tinha um talento. Eu tinha um talento de abençoar a obra de Deus, através da minha mão de obra. E aí começamos ali a construir um barraco, era um botequim, conseguimos construir, melhorar. E ali começamos o culto. O pastor, ele tocava, ele pregava, ele dirigia, ele cantava, ele fazia tudo, eu só botava água para ele lá. E ali foi começando a ganhar alma para o Senhor. E dali conseguimos um terreno doado, construí uma igreja grandona. Eu fiz a igreja lá tipo um cinema, irmão. Ela é assim, ó. Ela é igualzinho o cinema. E ali, através daquela obra, irmão, Deus fez um rebuliço ali naquele bairro, salvou almas, salvou famílias inteiras. E não tinha um profissional na rua. E hoje, através da obra lá, todos aprenderam comigo lá, pela misericórdia de Deus, trabalhar na igreja. E hoje, a maioria são pedreiros, são eletricistas, são um monte de profissional lá. Ninguém tinha nenhuma bicicleta. Hoje os caras têm carro, têm moto, têm casa bonita. Tudo através da misericórdia do Senhor Jesus. Então eu tinha esse preconceito comigo mesmo. Eu não tenho talento, o que eu vou fazer? Mas se você entrou aqui nesta hora, nesta noite, com esse mesmo pensamento, eu quero dizer para você que você está totalmente enganado. Que Deus te deu um talento e você vai usar ele para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, a parábola, Jesus falava muito parábola. Eu até brinquei com a Adel agora há pouco, eu digo, eu também gosto de usar parábola. Eu chego na casa de um amigo, eu digo, você tem um copo, um café para me emprestar? Ou um copo d'água? Quer dizer, o irmão já entendeu que quer tomar café. Aí, o irmão vai lá e bota água no fogo e faz um café para Magalhães. Amém? Então eu gosto de falar parábola. Jesus gostava muito de falar por parábola, para ensinar os seus discípulos, para ensinar o povo, para ter botar isso para pensar. Na verdade, né, o pessoal tinha que pensar. Então, a parábola das 10 virgens, né, são 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E ali eu vejo a importância da vigilância para esperar o nosso Deus, para esperar o noivo. Então tem que ter vigilância, você tem que trabalhar a obra do Senhor com vigilância. Se você não vigiar, irmão, você pode perder a sua salvação. Não interessa se você tem 30, 40 anos de igreja. Se você não vigiar, você vai perder a hora que Jesus tocar a trombeta. Tudo bem, você pode até cochilar, você pode até dormir. Foi o caso de todas elas aqui, adormeceram. Mas quando a trombeta tocou, quando eles ouviram falar que o noivo estava entrando, aí, meu, o pessoal pulou. Só que 5 não estavam preparadas, não tinha azeite suficiente. E as outras 5 tinham azeite, estava preparada. Com essa mensagem das 10 virgens, o Espírito Santo me levou lá no garimpo, quando eu era garimpeiro. Porque a gente armava a rede no barraco, o barraco coberto de lona preta, e ficava tudo aberto. Nós ficávamos à mercê dos bichos, né? Da onça, do macaco, do morcego, de tudo. Aí a estratégia era acender lamparina, porque não tinha luz, né? Na mata, 10 quilômetros, 20 quilômetros dentro, não tinha luz. Então a gente usava lamparina para espantar os bichos. Porque com luz, com
com luz acesa, irmão, ele não entra, ele não vem. Principalmente o morcego, não vem, macaco não vem. Então a gente acendia, só que a gente botava óleo diesel, o suficiente para ficar a noite toda acesa. Então era uma vigilância nossa, era uma estratégia nossa para que essa lamparina ficasse a noite toda acesa. E assim é na vida do crente, você tem que vigiar o tempo todo, para que quando Jesus trocar a trombeta, mesmo que você esteja dormindo, você vai acordar, mas você está preparado, você está com a ferramenta pronta para trabalhar, né? Então o Senhor Jesus, Ele possa nos manter com vigilância, assim como fizeram as 5 virgens, estava com vigilante, estava com querosene na sua lamparina, amém? Aí vem aqui a parábola dos talentos, que foi escolhido pelo nosso presbítero. Talento era ouro, né? Era medida, era prata. Mas trazendo para os nossos dias, talento, deixa eu ver aqui, irmão, olha só o que. O que quer dizer a palavra talento? A palavra talento é a origem latina, é a inclinação natural de uma pessoa realizar determinada atividade. Isso é que é o talento. É quando o Senhor Jesus te dá algo e você tem a capacidade de desenvolver aquilo que você recebeu. De repente você ganhou a oportunidade para ser diácono, você vai desenvolver aquela função, né, para cuidar da igreja, cuidar do povo, cuidar dos irmãos, com alegria no seu coração. Tem que ter alegria. Não interessa qual é o seu cargo dentro da igreja, qual é o seu cargo eclesiástico, não interessa, mas você tem que cuidar desse cargo seu com alegria, você tem que trabalhar para o seu com alegria. Então o talento que Deus te deu é para você usar com alegria, né? Além de você vigiar, você tem que trabalhar para o Senhor, amém? Aí o texto vai dizer que um homem muito rico, e eu estava analisando o presbítero Adilson e presbítero Júnior, esse camarada era rico mesmo, só podia ser o próprio Jesus, né? Porque a parábola está claro que era o próprio Jesus falando. Esse homem era muito rico, porque de ouro, eu entendo, né? Que eu trabalhei, só não ganhei. Eu já imagino eu ganhando um talento, irmão, de ouro. Hoje eu estava rico, porque um talento de ouro, irmão, eu fui ver, é 32 quilos de ouro, por aí. E nos dias atuais, até me ajudaram a fazer essa conta, porque é muita contabilidade. Dá aproximadamente 10 milhões de reais, meu. É muito dinheiro quem recebeu um talento. Tu imagina quem recebeu 5. E o texto vai dizer que o Senhor, um homem muito rico, ia sair da sua cidade, mas ele queria distribuir os seus bens para os seus servos. E para um ele deu 5, e para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. E aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou, ele ganhou, e ele multiplicou o seu talento. O nosso Deus está sendo bem claro aqui, que Ele não quer muita coisa não, basta você só multiplicar. Se você tem 1, arruma mais 1, faz 2. Né? Se você tem 2, arruma mais 2, faz 4. E por aí vai. Ele não quer muita coisa da gente. Ele só quer que nós trabalhamos. Ele só quer que nós fazemos com alegria, com honestidade. O seu talento tem que ser feito com honestidade, na casa do Senhor principalmente. Então aquele que recebeu 5, trabalhou e multiplicou. E aquele que recebeu 2 também multiplicou o seu talento. Mas aquele que recebeu 1, infelizmente, ele enterrou o seu talento. E o texto vai dizer por que ele enterrou o seu talento. Se fosse nos dias de hoje, eu falaria para ele logo: você enterrou porque você é preguiçoso. É preguiçoso. Mas ele tentou uma desculpa. Ele tentou uma desculpa. Falar que o Senhor dele, né, colhia onde não plantava, né? E aí botou a desculpa no Senhor. Ficou com medo, apavorado, enterrou o seu talento. E aí é onde a gente peca.
é quando Deus nos dá um talento, é quando Deus nos dá uma responsabilidade, seja qual for ela, e você não aproveita aquela oportunidade que Deus te deu. Eu costumo dizer que todos nós temos talento. Eu já falei aqui que eu achava que eu não tinha, mas Deus me usa naquilo que Ele sabe, na minha capacidade. E o Senhor aqui deu os talentos conforme a sua capacidade. Então você tem a sua capacidade. Eu não sou igual o diácono Anderson, até porque eu tenho cabelo, ele não, né? Eu não sou igual o Júnior, porque o Júnior gagueja, eu não. Então não tem ninguém igual. Todos têm a sua diferença. Eu falei que ia brincar com ele, porque ele acaba comigo. Mas é um homem de Deus. Sou apaixonado por esses homens. Então, irmão, o talento, quando ele te dá um talento, você tem que exercer esse talento com a autoridade do Espírito Santo e com a autoridade do pastor da igreja, e você vai ter que trabalhar aquele talento. Ele só quer que você multiplique esse talento. Mas, infelizmente, esse camarada enterrou o seu talento. E foi aí aonde ele se deu mal. Porque todos receberam a bênção do Senhor, né? Aí, olha só, no versículo 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daquele servo e pediu conta a ele. Isso é pesado, pedir conta. E o seu senhor, muito tempo depois, ele voltou para prestar conta com os seus servos. Não vai ser diferente na vinda do nosso Deus. O nosso Deus, ele vai prestar conta, irmão. Ele vai querer prestar conta comigo e com você. Ele vai perguntar, cadê a responsabilidade que eu coloquei na sua mão? Ele vai perguntar, cadê aquele talento que eu te dei? Eita, rabachubianda. Cadê aquele talento que eu te dei, meu filho? Você desperdiçou, você enterrou. E aqui o homem que enterrou o seu talento, irmão, foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Porque o Senhor Jesus, ele vai vir prestar conta. E o Senhor apareceu e falou e chamou logo primeiro aquele que ele deu 5 talentos. Presbítero Júnior, aquele talento que eu te dei, cadê? Meu Senhor. Você sabe, na minha pequenez, eu cantei o hino do escudo, né, que ele gosta. Eu cantei esse hino, eu prego, eu falo de Jesus, eu ajudo o pastor, eu sou líder dos varões, eu multipliquei meu talento. Ele, muito bem, meu servo fiel. Você foi fiel no pouco, muito eu te acrescentarei. Aí chama o segundo, diácono Anderson, meu filho amado, cadê o talento que eu te dei? E aí, o Anderson, tirando o cabelo do olho, vem, meu Senhor, eu estudei, eu fiz bacharel, eu estou dando aula, eu estou preparado, eu oro com um grupo de varões, eu faço evangelismo, eu multipliquei meu talento. Muito bem, meu servo fiel. Você foi fiel no pouco e muito eu te acrescentarei. Aleluias. Aí vem o servo, terceiro servo. Esse vai doer, mas ele me acaba também. Diácono Adilson, presbítero Adilson. Vem cá, cadê meu talento? Gaguejando, né? Senhor, eu, sabe, né, eu recebi, mas eu fiquei com medo de querer cantar lá e não dá certo. Fiquei com medo de orar e não sabia orar. Fiquei com medo de fazer a obra e não dá certo. O pessoal ficar rindo de mim e tal. Aí digo, muito bem, meu servo mau. Você enterraste meu talento. Pega esse miserável, joga lá na escuridão. Joga ele nas trevas.
aonde vai haver ranger de dente, irmão. Olha só, vai ter muito tormento. E quando eu vejo isso daqui, eu levo para o lado espiritual. Isso daqui é inferno mesmo, irmão. Eu não sei qual é a tua interpretação, mas ranger de dente só vai ter lá, meu irmão. Vai ter, né, fogo que não vai apagar mais, ranger de dente. Vai ser uma coisa terrível. Mas isso é uma parábola, irmão. Esses homens são homens de Deus, tá? O Adilson é um homem de Deus. É um homem que multiplica seus talentos. Mas esse servo foi infeliz, porque ele foi jogado na escuridão, nas trevas. E que nós possamos, meu irmão, não enterrar o nosso talento para não acontecer igual esse homem, que perdeu essa oportunidade. Simplesmente colocou culpa no seu Senhor, porque, né, ficou com medo, amedrontado, e não multiplicou o seu talento. O seu Senhor falou: você poderia muito bem levar o seu dinheiro e colocar no banco, mesmo que não desse muita coisa, porque o juro é uma merreca, mas pelo menos eu ia receber o meu juro, com correção monetária. Mas não, ele simplesmente abafou o seu talento, enterrou o seu talento e não fez aquilo que o seu Senhor queria que ele fizesse. E naquele grande dia, ele não vai ouvir dizer assim: vem para cá, meu bendito Senhor. Mas os dois que receberam os talentos, vai ouvir aquela palavra que todos os crentes esperam: vem para cá, bendito do meu Pai. Há lugar para tu no céu. Seu lugar está garantido no céu. Então, meu amado, minha irmã, meu irmão, minha querida igreja, por mais que seja a sua pequenez, de repente você está pensando igual eu pensei no início da minha carreira espiritual: eu não tenho talento, eu não sirvo para nada. Mas Deus manda te dizer: você tem sim. O maior talento que Deus te deu foi a tua salvação, e jamais você pode enterrar ela, jamais você pode abrir mão da tua salvação. Então vem para a casa do Senhor. Eu digo: pastor, eu quero trabalhar, pastor, eu quero me inserir aqui junto com os irmãos, eu quero fazer alguma coisa. Eu digo: meu filho, então ore, então trabalhe, então limpa a igreja, olha um banco. Sabe como é que eu me tornei diácono na igreja? Não por capacidade, que eu já falei aqui, que eu não conseguia nem orar. O irmão me dava oportunidade para me orar, eu baixava a cabeça e não saía uma palavra. Eu me tornei diácono porque eu não conseguia ver uma cadeira fora do lugar, eu ia lá e consertava. Eu ia lá, botava vaga para o pregador, ia lá fazer alguma coisa, ia no banheiro, dava uma olhada, e o pastor só observando aquilo. E na hora da reunião lá, tinha um monte de obreiro cheio da unção, entre aspas, né? E aí o pastor: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal vai ser diácono na casa do Senhor. E o Magalhães estava incluído. Eu digo: não estou acreditando. E aquele irmão A e B, por que não foi? E o pastor falou assim: eu trabalho com aqueles que querem trabalhar. Então você, meu irmão, por mais simples que você seja na casa do Senhor, se você quer trabalhar, Deus vai te dar um talento. Deus já te deu um talento, basta você exercer ele. Então, meu amado, em nome de Jesus, não faça igual esse terceiro servo que recebeu um talento, porque um talento é muita coisa, irmão. Um talento é 32 quilos de ouro, é muito dinheiro, é muito valioso. E quando Deus deu um talento, Ele não quis, né, rebaixar o seu servo, é porque Ele deu conforme a sua capacidade. Deus não vai dar um cargo para você que você não consiga suportar. Ele vai dar aquilo que você consegue fazer. Então receba esse talento e faça com alegria. Você tem que vigiar, fazer que nem as 10 virgens, as 5 prudentes, vigiar o tempo todo, para quando a trombeta tocar, você estar preparada para receber o noivo. E assim também, a parábola dos talentos. Você vai receber o seu talento e vai trabalhar para o Senhor Jesus. Irmãos, eu lembro que quando eu morava em Caxias, Duque de Caxias, favela Beira-Mar, Fernandinho ainda era solto, comandava lá, está quase saindo também da prisão já, né? Tem muitos anos, já se passou.
mas eu morei lá nessa comunidade. E lá, quando era noite, muitas das vezes eu não conseguia entrar para chegar até o meu lar, até um cômodozinho que eu morava. E às vezes eu estava de madrugada para ir para o trabalho e não conseguia sair por causa do confronto. Então, era uma tribulação. E ali, eu comecei a juntar dinheiro, eu e minha esposa, eu era ajudante, servente de obra, e minha esposa trabalhando doméstico. Nós juntava aquele dinheirinho, digo, vamos comprar uma casa aqui. Casa, né, cercada de madeira e coberta de papelão, de jornal. É aquele barraquinho bem ruimzinho mesmo. E toda vida que a gente ia, tinha um barraco à venda, a gente ia lá, nosso dinheiro não dava. Faltava alguma coisa, e o camarada não deixava para pagar depois. Até porque quem compra um barraquinho daquele, dá algum dinheiro, nunca mais vai dar, né? Eu digo, meu irmão, se vira para lá. Então, a gente não comprava. Aí, o tempo se passou, e a gente foi passear em Queimados na casa do meu tio. Aí o Calixto, que todo mundo conhece, tinha um terreno, e ali a gente comprou o terreno do Calixto por R$100 na época. R$10 por mês ou era por semana. E aí depois eu vim entender o mistério de Deus, porque em Queimado era onde eu ia conhecer o Deus do ouro e da prata, o Deus do talento. Foi lá que eu reconheci Jesus como Salvador da minha alma. Foi lá que eu reconheci que era um miserável e pecador. Eu passei, meu irmão, muita necessidade na minha vida. Eu passei por dificuldade, até mesmo aqui no Rio. A gente foi morar num cômodo que era abandonado, e quando a maré subia, a água entrava nesse cômodo. E junto com a maré vinha tudo que não presta, rato, barata, tudo. E a gente levantava o colchãozinho, esperava a maré baixar para depois ir dormir. Então Deus não permitiu eu comprar meu barraco lá nesse lugar. E levou para Queimado, e foi lá onde eu conheci Jesus como Salvador. E estou até hoje, para a glória e louvor do seu nome. Foi lá que me deu Deus talento de fazer a obra do Senhor. Eu vejo que Deus tem me usado na parte da construção civil. Quando eu vou em Manhumirim, aquela alegria dos irmãos, Ele me tem como pastor deles. Porque através da minha pessoa, eles foram abençoados, não só espiritualmente falando, mas financeiramente, irmão. E Deus faz isso com o ser humano. Ele tira lá do lamaçal do pecado, Ele tira do monturo e coloca no meio dos príncipes para adorar o nome dEle. Então Ele faz a obra completa. Ele tira da pobreza e Ele te dá uma vestimenta nova espiritual, mas também Ele te abençoa financeiramente. Hoje eu não tenho nada, mas eu abro a minha geladeira e vou assim, hoje eu vou comer carne, amanhã eu vou comer peixe. Quantas vezes passei na minha vida sem poder falar esta palavra? Quantas vezes a minha mãe e meu pai choravam porque não tinha uma comida para dar para os filhos? Porque era 10 filhos para comer, irmão. Tu imagine a situação. 10 filhos para comer, e o pai e a mãe não ter condições de dar 3 refeições para os seus filhos. Muitas vezes almoçava, mas não jantava. Pão ninguém nem se falava, né? Tinha que ser um cuscuzinho de milho, na época da vaca gorda, porque tem isso também. Lá na nossa terrinha, a época da lavoura, tem cuscuz de milho, né? Porque cuscuz de milho na vida do nordestino é sagrado, né? Irmão, quer ver um nordestino brabo, é faltar cuscuz na sua casa. E a Luana não vale nada. Ela viu um vídeo de um casal, foi morar nos Estados Unidos. A garota é paulista e casou com, você viu? Casou com um nordestino. Meu irmão, essa menina foi no médico, trolando ele. Foi no médico e o médico mandou tirar o cuscuz do camarada. Esse camarada ficou brabo. Queria até processar o médico. Não pode, meu. Tirar o cuscuz nordestino é a mesma coisa que tirar a água, tirar o fôlego de vida dele. Acabou com o homem. Então, meu irmão, eu me adoro cuscuz de milho. Com carne seca, carne assada, peixe, tudo que vier é gostoso. Amém? Então Deus, Ele trabalhou na minha vida dessa forma. Ele me tirou literalmente do monturo e colocou no meio da igreja, irmão. Eu lembro que quando eu fiquei separado da minha esposa, 8 meses, a Luana não era nascida, porque era só o Bruno. E ela colocou o meu nome no círculo de oração da igreja. Olha só
o poder e a autoridade do Espírito Santo através da oração. Irmão, e quando alguém pedir oração para você, não deixa para depois, ora, porque a oração ela custa efeito. Ela custa efeito, irmão. E através da oração, no círculo de oração das irmãs, ela falava, quando eu ligava para ela para dar a pensão do Bruno, que eu dava R$ 50 por semana, não dava para comprar nem o leite. E eu disse assim, ainda estou mandando muito ainda, te vira. E aí ela falou assim, ó, coloquei teu nome lá no livro do círculo de oração da igreja. Eu vai orando lá para ver se Deus de vocês é bom mesmo. Que eu quero curtir, eu quero só ficar aqui na bagaceira, né, que nem diz o nordestino. Na bagaceira. Então, ela começou a orar. E aí o Bruno fez aniversário de 2 anos. É isso, 2 anos? Aí eu fui lá levar um presente para o Bruno. Fazer o aniversário do Bruno. E o que aconteceu? Fiquei, irmão. A irmã Ana me segurou e eu fiquei. E ali Deus começou a trabalhar. E aí eu ia para a igreja para alegrar ela, né? Tá, eu vou lá visitar. Chega lá, fazia apelo, eu nada. O braço pesava 1 tonelada. Aí um dia as irmãs se reuniram. Essas irmãs são terríveis, cara. Por isso que tem que glorificar o nome do Senhor através dessas irmãs. As irmãs das igrejas são uma benção. As irmãs se juntaram, descobriram que eu estava em casa. Isso é coisa do Espírito Santo. Elas descobriram que eu estava em casa e foram lá. E lá ela orou, irmão. Aí aquele peso saiu. E eu aceitei Jesus como Salvador. E até hoje, para a glória de Deus, e o maior presente que Deus me deu depois que eu aceitei Jesus como Salvador, foi a minha filha Luana. Foi o presente que Deus me deu quando eu voltei para casa e voltei para Jesus. E Deus me deu mais o Samuel e formou uma família abençoada. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, não enterre o seu talento. Use o seu talento que você tem. Use aquilo que Deus te deu. Use a oportunidade que Deus te deu de estar na casa dele. E jamais largue ele. Porque se você largar, você pode perder a sua salvação em questão de segundo. Porque a Bíblia fala que ele vai vir num piscar de olho. Um piscar de olho é muito rápido, irmão. Jesus pode voltar e a gente fica por causa de um pecadinho. Lembra? Nós estamos na época da graça. Jesus vai perdoar. Vai nessa. Safira e Ananias, né? É isso? Safira e Ananias. Soltaram só uma mentirazinha. Eu vendi um apartamento lá em frente ao aterro do Flamengo, né? Lá no prédio 472, das frente do Pão de Açúcar, vendi um apartamento lá por 500 mil, só que o miserável tinha vendido por 1 milhão. Aí mentiu, meu irmão, caiu por cima dos pés e morreu. Aí sua esposa, também fiel ao seu marido, vai e repete a mesma mentira, também dessa sepultura. Então, para a gente perder a nossa salvação, basta uma mentirinha, basta um pecadinho. Porque naquela hora que você está pecando, Jesus voltar, você fica. Lamento. Jesus vai vir buscar aquele lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E esse servo mau, que enterrou seu talento, eu não sei, a Bíblia não entra em detalhes se ele foi para o inferno, mas ele se deu mal. Ele ouviu do seu Senhor uma palavra dura. Joga ele na cadeia, lá na escuridão, nas trevas. E eu creio, irmão, que a partir de você ler essa mensagem, não fique só limitado no que os irmãos vão pregar sobre os talentos. Mas você pode meditar, você pode estudar no profundo. Eu sei que aqui tem teólogo que estudou no profundo. Mas se você não meditar e não entender o que é o seu talento, você pode ficar, tá? Então que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ainda com a igreja através de seus servos, a partir de amanhã, no domingo. Irmão, uma coisa é certa: Jesus vai tirar um povo de um meio de um povo. E quando Deus estava falando isso, ele não estava falando para ímpio não, só crente. Vai tirar um povo de um meio de um povo. Então muitos vão ficar que vão estar despercebidos.
Assim as 10 virgens, só 5 conseguiu ver o noivo. E 5 estavam despercebidas. Infelizmente, isso é real. Mas que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração, o espírito de vigilância, para que nós possamos manter a nossa fé em dias, e esperar o grande dia, esperar a trombeta tocar, para a gente subir e glorificar o nosso Pai. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero convidar o Ministério Louvor, né? O Ministério Louvor vai cantar. Ministério Louvor. E eu quero fazer uma oração. Você que de repente tinha o mesmo pensamento que eu. De repente, irmão Antônio, eu não tenho talento nenhum. O pastor não me chama para nada. Mas eu quero dizer para você que o pastor desta igreja é um homem de Deus. E ele deixa aqui sempre em aberto. Meu filho, faça a obra do Senhor. Eu fico muito à vontade trabalhando com o pastor Sérgio, que ele não cobra como você vai trabalhar. A única palavra que ele fala é, Diego, dê fruto. Dê fruto. Vai, dê fruto. Então, meu, não tem fórmula para você ganhar alma. Não tem fórmula. Não tem assim, eu vou fazer assim assado que dá certo. Faça a obra. Cada um tem seu talento. Cada um tem sua capacidade. Pastor Paulo tem a capacidade de falar de Jesus para todo mundo que ele vem na rua. De repente você não tem, mas é o talento dele, a capacidade dele. Então, mas Deus te deu outra capacidade, Ele te deu outra estratégia para falar de Jesus. A minha estratégia era construir igreja. Depois de Maiumirim, nós fincamos a pedra fundamental lá em Teofotone. 12 horas de viagem daqui para lá. A gente saía daqui, ia lá, fizemos uma igreja praticamente quase desse tamanho. Criou uma igreja lá. Irmão, para ter ideia, o derramado do Espírito Santo em Maiumirim, o padre era o prefeito da igreja. Olha só, o padre era o prefeito da igreja, da cidade. E aí ele descobriu que o pastor Vanderlei fez uma igreja lá e estava ajudando muita gente. Estava fazendo um casamento, né, do pessoal para poder entrar em comunhão. E ele achou aquilo bonito. Ele disse, poxa, esse pastor é legal. Aí foi lá. Porque os irmãos precisavam entrar em comunhão com a igreja, tinha que casar. Porque a maioria, irmão, não era casado. E era muito filho, meu irmão. Eu lembro que a segunda vez que a gente foi lá, a gente levou alimento. Irmão, isso é pesado. Isso é para você refletir. A gente levou alimento. E a gente não anunciou que tinha levado alimento. Simplesmente abrimos o carro e fomos começando a distribuir. Daqui a pouco a rua estava igual formiga de gente, de criança, com panela na mão. Porque a gente levou arroz em 5 quilos, não dava para dar 5 quilos para cada um, feijão. A gente abria a embalagem e dividia. E aquelas crianças com a panelinha na cabeça, cantando, dando glória a Deus, porque naquele dia ele ia almoçar, ele ia comer. E eu não aguentei, entrei para dentro da igreja e fui chorar, mano. Porque é muito triste, eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. E ali, as crianças correndo para casa com aquele pouquinho de alimento. E Deus começou a trabalhar naquele lugar, irmão. 10 pessoas que a gente encontrava na rua, 8 era bêbado, drogado e 2 era bom. E quando o Senhor começou a trabalhar naquele lugar, depois esse quadro reverteu, a gente via 10 na rua, 8 era crente e 2 não. Deus começou a salvar famílias inteiras que se matavam, eles brigavam em si. E Deus começou a salvar, começou a batizar com o Espírito Santo dentro do banheiro. E começou a fazer uma obra tremenda naquele lugar. E o padre chegou e falou, pastor, nunca ninguém na cidade de Maiumirim fez um trabalho bonito igual você está fazendo. A gente levava ônibus cheio de alimento, de roupa para doar e fazia trabalho lá. E ali Deus começou a trabalhar. E o padre falou, meu amigo, a creche é tua, a prefeitura é sua. O que você precisar da gente, está aqui para te ajudar. E o nome do Senhor foi ser glorificado através de um padre. Tinha tudo para atrapalhar a obra.
mas ele foi lá contribuir com a obra de Deus, e Deus fez uma grande obra naquele lugar, irmão. Eu até queria levar o pastor Sérgio lá, mas não deu ainda. Levar a igreja lá para a gente evangelizar lá. É um lugar muito abençoado para evangelizar. Todo mundo, entendeu? Quer te dar um golinho de café. São um povo muito simples, abençoador. Irmão, e eu glorifico a Deus. E depois Teofotônia, a mesma coisa. Lá o prefeito foi lá, um lugar longe da cidade. Ele foi lá parabenizar o pastor pelo trabalho que foi feito. E ali tinha a minha contribuição na obra. Como eu te falei, era um talento que eu tinha, era na obra. Construir o Senhor. De repente você não sabe fazer nada, mas você sabe ser um eletricista. Aqui tem eletricista, engenheiro, é uma igreja abençoada. Mas tem lugar que não tem. Tem lugar que não tem profissional nenhum na igreja, só a misericórdia. Então Deus, Ele ainda faz milagre. Então não esconda seu talento, faça a obra, tá? Que Deus abençoe a amada igreja. Em nome de Jesus.